Muitos se perguntam por que tantas pessoas idosas partem deste mundo antes dos 82 anos, embora até recentemente parecessem cheias de vida. Não são ataques cardíacos repentinos, nem câncer traiçoeiro, nem mesmo um acidente trágico. Não. A razão reside em algo muito mais sutil, mas não menos chocante. Especialistas que se dedicam ao estudo da saúde masculina e que têm mais de 30 anos de experiência em ajudar os idosos, não só a prolongar a vida, mas também a torná-la mais rica, como resultado de muitos anos de trabalho com milhares de pacientes e pesquisas aprofundadas, descobriram padrões que muitas vezes escapam à atenção da maioria dos médicos. E se lhe dissessem que um dos fatores mais importantes para a longevidade após os 60 anos não tem nada a ver com os níveis de pressão arterial, colesterol ou mesmo com a forma física? Pelo contrário, ele se esconde naquilo que muitos idosos preferem não falar, e outros evitam erroneamente por vergonha, medo ou simples incompreensão. Hoje será revelada a chave secreta para se manter enérgico, independente e com clareza mental, muito além dos 80, 90 anos e até mais. E o mais notável é que isso não exigirá medicamentos caros, exercícios extenuantes ou dietas rigorosas. Essa ferramenta já está dentro de você, esperando para ser despertada. Fique conosco, porque em poucos minutos você aprenderá passos simples, mas revolucionários, que pode começar a aplicar agora mesmo para recuperar sua vitalidade. E acredite, a última parte pode mudar para sempre sua percepção sobre o envelhecimento. Agora que você entende a importância desse aspecto oculto da sua saúde, vamos começar revelando uma das ameaças mais silenciosas, mas destrutivas, que os idosos enfrentam hoje. Uma epidemia silenciosa que rouba a vitalidade, enfraquece o corpo e encurta a vida muito antes do tempo. Estamos falando da perda de conexão com o prazer físico. Ao conversar com pacientes de 70 e 80 anos, é possível notar uma tristeza silenciosa em seus olhos, uma resignação de que a vida se tornou como se fosse menor, mais fria, menos rica. Ao longo dos anos, os especialistas aprenderam a reconhecer uma das mudanças mais silenciosas, mas destrutivas, que ocorrem com a idade. O afastamento gradual do próprio corpo, do prazer físico que antes os fazia sentir vivos e enérgicos. Muitas pessoas idosas preferem não discutir esse assunto abertamente. No entanto, esse fenômeno é generalizado, privando homens e mulheres de sua vitalidade de forma imperceptível, muitas vezes sem que eles percebam. O fato é que, ao longo da vida, a sociedade sussurra uma mentira traiçoeira. A intimidade, o toque e a expressão sexual são um privilégio dos jovens, e depois de uma certa idade, deve-se fechar silenciosamente a porta para esse lado da natureza humana. Muitos idosos absorvem essa mensagem, acreditando que buscar ou desfrutar de prazeres físicos é algo indecente, vergonhoso ou simplesmente impossível. Alguns se afastam devido a mudanças físicas, outros devido a traumas emocionais ou perdas, e outros simplesmente não sabem que isso não é apenas possível, mas também necessário para manter a saúde ao longo da vida. A maioria nem sequer suspeita que esse afastamento desencadeia uma espiral descendente silenciosa. Sem estimulação regular, o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais diminui. As vias neurais responsáveis pelo prazer começam a atrofiar. O equilíbrio hormonal se desloca para um lado desfavorável. Gradualmente, o corpo perde a estabilidade não só no plano sexual, mas também no mental, emocional e físico. O sono piora, o humor cai, a energia se esgota. Com o tempo, o sistema imunológico enfraquece e, imperceptivelmente, aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, como patologias cardiovasculares, demência e depressão. O autor observou isso repetidamente. Homens e mulheres que antes eram enérgicos perdem gradualmente sua faísca, não porque seus corações falham ou seus ossos se tornam frágeis, mas porque a força vital que os sustentava é esquecida.
não seria exagero dizer que o prazer físico, a intimidade consigo mesmo ou com outra pessoa, é uma das pedras angulares da vitalidade humana. A renúncia a isso por medo, vergonha ou falta de informação rouba não só a alegria, mas também anos de vida. E, no entanto, há esperança. Restabelecer a conexão com o corpo, despertar sensações há muito esquecidas, pode desencadear um processo de cura muito mais profundo do que muitos imaginam. Nunca é tarde demais para redescobrir do que seu corpo é capaz. Além disso, isso pode ser a chave para melhorar a saúde, a clareza mental e a profunda resiliência emocional que você nem sequer suspeitava. O que torna o prazer físico um aliado tão poderoso na proteção do cérebro, do coração e até mesmo da futura independência? Fique conosco, porque as próximas descobertas podem revolucionar sua percepção sobre o envelhecimento. Por que a masturbação após os 60 anos é um fator crítico para a longevidade? Ao longo dos anos, o autor observou mudanças sutis, mas significativas, em seus pacientes que mantinham uma conexão com seus corpos à medida que envelheciam. Uma coisa ficou clara: manter o prazer físico, incluindo a expressão solo sexual, não era apenas um capricho. Era um componente crucial para a saúde e longevidade. Isso pode parecer inesperado, especialmente se você cresceu em uma cultura que ensinou a abordar tais tópicos com constrangimento ou mesmo vergonha. Mas a biologia fala mais alto do que as convenções sociais e conta uma história bem diferente. Após os 60 anos, o corpo enfrenta um declínio natural na circulação sanguínea, atividade hormonal, tônus muscular e função nervosa. No entanto, a masturbação regular demonstrou a capacidade de combater muitos desses efeitos. Quando um idoso se envolve em expressão sexual, mesmo sem um parceiro, o corpo responde de maneiras notáveis. O fluxo sanguíneo aumenta drasticamente no cérebro, coração e membros, nutrindo tecidos que, de outra forma, poderiam começar a se deteriorar. As endorfinas inundam a corrente sanguínea, reduzindo naturalmente os níveis de estresse e promovendo um sono reparador. Os níveis de testosterona aumentam moderadamente, ajudando a manter a massa muscular, a densidade óssea e a estabilidade emocional. Todos pilares vitais do envelhecimento ativo. Talvez ainda mais fascinante seja o impacto no cérebro. A pesquisa em neurociência mostra que o prazer sexual estimula simultaneamente várias regiões do cérebro, apoiando as vias neurais associadas à memória, regulação emocional e função executiva. Simplificando, ajuda o cérebro a permanecer jovem, flexível e vibrante. O autor observou pacientes que praticavam isso com uma agilidade mental mais apurada, maior criatividade e até uma visão mais positiva da vida, em comparação com aqueles que se resignaram ao distanciamento físico. Além dos aspectos fisiológicos, há algo mais profundo em jogo. A masturbação após os 60 anos representa um ato de autorreconhecimento, afirmando que o corpo ainda merece cuidado, carinho e prazer. Isso contradiz o mito prejudicial de que o envelhecimento inevitavelmente leva ao declínio. Pelo contrário, é um lembrete poderoso de que a vida ainda pode ser experimentada em sua totalidade, riqueza e significado pessoal. A conexão emocional consigo mesmo muitas vezes se torna um catalisador para mudanças positivas maiores. Melhora na nutrição, renovação do interesse em atividades sociais e até um desejo mais forte de se envolver em exercícios físicos e esportes. Quando os pacientes perguntam se é tarde demais para despertar essa parte de suas vidas, o autor responde gentilmente, mas com firmeza: nunca é tarde demais. O corpo pode precisar de mais tempo, paciência e um toque mais suave, mas ainda é capaz de experimentar sensações profundas e nutritivas que alimentam a vitalidade, o espírito e prolongam a saúde muito além do esperado. Talvez, neste momento, o leitor esteja se perguntando: se os benefícios são tão claros, por que tantos idosos lutam para manter essa conexão vital?
A resposta reside em uma série de equívocos insidiosos, mas dolorosos. Ao longo dos anos de prática, o autor observou homens e mulheres fortes e vibrantes sucumbirem a essas falsidades silenciosas que corroem lentamente sua força vital. Muitas vezes, eles nem percebem o que está acontecendo, até que um dia acordem sentindo-se apenas uma sombra da pessoa que costumavam ser. Essas crenças não são apenas mal-entendidos inofensivos. São forças poderosas e invisíveis que convencem os idosos a renunciar a uma das fontes mais potentes de saúde e felicidade. Um dos equívocos mais dolorosos é a ideia de que, após uma certa idade, o prazer físico simplesmente deixa de ser relevante. O autor não consegue contar quantas vezes ouviu alguém dizer: "Estou muito velho para isso", com um sorriso triste e resignado. Mas a verdade é que a idade não apaga a capacidade ou a necessidade do corpo por intimidade e toque. Apenas muda a forma como essa necessidade é expressa. Desistir dessa parte de si mesmo, porque você a considera irrelevante, é como viver em uma casa, mas nunca acender as luzes. Você pode sobreviver, mas perderá tanto calor, luz e beleza. Outro equívoco desagradável é que buscar prazer sozinho é considerado algo vergonhoso. Muitos cresceram em uma época em que a autossatisfação era falada em sussurros, sentida com constrangimento ou considerada repreensível. Essas crenças desatualizadas podem estar profundamente enraizadas na mente, gerando um senso de culpa que persiste mesmo na idade adulta. Mas é necessário afirmar com clareza e total sinceridade: cuidar do seu corpo não é algo vergonhoso. É um ato essencial de respeito à sua vida, saúde e espírito. Existe também um equívoco perigoso de que reprimir a energia sexual é supostamente benéfico. Na realidade, é exatamente o oposto. A atividade sexual regular, incluindo a intimidade, beneficia os sistemas do corpo, aumentando os níveis hormonais, promovendo a circulação sanguínea e mantendo a saúde dos tecidos. Assim como um músculo enfraquece sem uso, as partes do nosso corpo responsáveis pelo prazer precisam de estimulação regular para permanecerem ativas e vibrantes. Talvez a crença equivocada mais prejudicial seja a de que a saúde sexual está de alguma forma separada do bem-estar geral. Na realidade, elas estão intrinsecamente ligadas e interligadas, e a ciência moderna está apenas começando a compreender isso plenamente. Quando você cuida de um, você cuida do outro. Quando você negligencia um, ambos começam a sofrer. Compreender essas concepções errôneas é o primeiro passo para recuperar uma vida plena e vibrante que ainda está por vir. Mas o conhecimento por si só não é suficiente. É necessário um roteiro claro e prático para reconstruir o relacionamento com o seu corpo de uma forma natural, confortável e segura. O método de recuperação. Recuperando a vitalidade sexual. Passo a passo. Quando o autor começou a ajudar pacientes mais velhos a se reconectarem com seus corpos, tornou-se claro que muitos precisavam de mais do que apenas apoio. Eles precisavam de um caminho concreto, não de ideias vagas ou sonhos vazios, mas de um método real e prático que pudessem seguir com confiança. Foi assim que nasceu o método de recuperação. É um processo passo a passo projetado especificamente para o corpo em envelhecimento, respeitando as mudanças que vêm com os anos e com o objetivo de reacender a conexão vital entre a mente e o corpo, que muitas vezes se esvai. A primeira coisa é se preparar. Antes de tudo, você deve criar um espaço pessoal onde nada o distraia, onde você se sinta confortável e em paz. Ajuste a temperatura do ambiente. Sente-se confortavelmente em uma poltrona ou na cama. Certifique-se de ter um lubrificante de boa qualidade. Essas ações simples servem como um sinal poderoso para o corpo. Você está cuidando de si mesmo. Sua saúde merece atenção. O próximo passo é relaxar. Não tenha pressa.
não é uma competição nem uma obrigação. Comece respirando fundo, permitindo que seus músculos relaxem e sua frequência cardíaca diminua. Sinta a tensão deixando seu corpo como areia escorrendo pelos seus dedos. Essa simples presença no momento pode abrir portas para sensações que pareciam estar fechadas para sempre. O próximo passo é o despertar. Aqui você deve explorar suavemente as áreas do seu corpo que podem ter sido negligenciadas por anos. A parte interna das coxas, a parte inferior do abdômen, o peito. Toque nessas áreas levemente, com curiosidade, sem julgamento. Observe a reação do seu corpo mesmo a toques leves. Essas reações mostram que o corpo está vivo e ansioso por contato. Em seguida, vem a estimulação focada. Sem pressão ou expectativas, introduza gradualmente um toque mais direto, permitindo que a excitação se desenvolva naturalmente, no seu próprio ritmo. Movimentos lentos e conscientes, em vez de pressa, criam uma profundidade de sensação que muitas vezes é perdida em experiências apressadas. Aqui, o importante não é o fim, mas o prazer do processo que seu corpo é capaz de lhe proporcionar. Finalmente, a integração. Este é um momento para parar, respirar e agradecer a si mesmo por escolher o seu próprio bem-estar. Permita-se desfrutar da sensação de vivacidade, por mais sutil ou intensa que seja. É neste reconhecimento silencioso que a cura começa. Este método não se trata de voltar ao passado, mas de se aceitar no presente com toda a sabedoria, força e ternura que vem com os anos. E quando você sentir até mesmo uma pequena faísca de recuperação, você perceberá quanto potencial ainda está dentro de você. Superando desafios, o que esperar e como ter sucesso. Mesmo seguindo métodos corretos, o caminho para a recuperação nem sempre é fácil. Existem armadilhas comuns que podem facilmente confundi-lo. Quando alguém passa por um processo de recuperação sob a orientação de alguém, sempre lembramos: a mudança genuína raramente é linear. É natural experimentar momentos de dúvida, frustração ou até desânimo. Isso não acontece porque as pessoas não têm o desejo de curar, mas porque, sem perceber, caem em armadilhas que complicam o processo. Entender o que esperar e como reagir pode ser o fator decisivo entre desistir do caminho traçado e transformar a saúde e a vitalidade para sempre. Um dos problemas mais comuns são as expectativas irrealistas. Muitas pessoas acreditam que, se fizerem tudo certo, devem imediatamente se sentir como quando eram jovens. Quando isso não acontece, a frustração se instala. Mas a verdade é que o corpo mudou, e isso não é um fracasso, é simplesmente a vida. O sucesso agora é medido não pela velocidade em alcançar o prazer intenso, mas pelo quão bem você consegue restabelecer a conexão com as sensações, o conforto e a presença. Mesmo pequenas melhorias são um sinal de que a cura está ocorrendo sob a superfície. Outro obstáculo é a inconstância. Assim como fortalecer os músculos ou restaurar a flexibilidade, renovar a conexão sensorial requer atenção regular. Praticar apenas ocasionalmente, quando o humor coincide, é como regar uma planta uma vez por mês e esperar que ela floresça. É necessário reservar tempo 2 ou 3 vezes por semana, não como uma obrigação, mas como um ato de autocuidado. O corpo responderá a essa gentileza de maneiras que gradualmente surpreenderão. A pressão por resultados é outra sabotagem oculta. Quando você se concentra demais em alcançar um resultado específico, isso cria estresse e tensiona os mesmos músculos e vasos sanguíneos que você está tentando relaxar. É necessário abandonar a ideia de que cada sessão deve terminar de uma certa maneira. É importante aceitar o próprio processo. As sensações de prazer, mesmo as mais sutis, são vitórias que devem ser celebradas e não comparadas com as memórias da juventude. E, finalmente, a vergonha pode se esconder nos cantos mais profundos da alma, minando silenciosamente seus esforços.
Muitos homens e mulheres carregam sentimentos profundamente arraigados, sussurrando: "Isso é indecente", ou "Eu não tenho o direito de desejar isso". Se essa voz se manifestar, encontre-a com compaixão, não com condenação. Lembre-se de que buscar o prazer não é egoísmo nem tolice. É parte do cuidado com o belo corpo em que você ainda vive. Superar essas barreiras nem sempre é fácil, mas vale a pena. Cada passo que você dá, cada momento de paciência e bondade consigo mesmo, fortalece não apenas sua energia sexual, mas também seu espírito e resiliência. E à medida que você ganha confiança, talvez esteja pronto para abraçar algo maior. Em conclusão, resumindo nossa jornada juntos, o autor deseja compartilhar esta verdade com você. Seu corpo, sua saúde e seu direito ao prazer não diminuem com a idade. Eles passam por mudanças, sim, mas não desaparecem. Recuperar essa parte de si não é buscar a juventude, é venerar a vida que ainda está dentro de você, a força que o sustentou ao longo de décadas de provações e o espírito que se recusa a se render. O autor viu homens e mulheres com 60, 70 e até 80 anos reacenderem a faísca que pensavam ter perdido para sempre. E com ela, eles encontraram renovada saúde, confiança e alegria. Você também merece isso. Tudo começa com uma escolha. Acreditar que você ainda é capaz, ainda é digno, ainda está vivo em todos os sentidos da palavra. Comece pequeno. Seja paciente, seja gentil consigo mesmo. E lembre-se, cada passo que você dá em direção à reconexão com seu corpo é um passo em direção a um futuro cheio, não apenas de mais anos, mas de mais vida em cada ano. Sua história ainda está sendo escrita. Escolha hoje escrevê-la com a força, a dignidade e a plenitude que você foi feito para desfrutar.